Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. E hoje vamos em busca dos artefatos roubados de Minas Ithil. Lembrando que cada descoberta ajuda a resgatar um pedacinho da história de Gondor e marca o desfecho épico dessa saga. Mas se você chegou por aqui agora, por esse vídeo, dá uma pausa, confere a lista lá completa na descrição, com todos os episódios até agora. Depois volta aqui para continuar essa jornada. Mas se você já conhece a história, só quer relembrar, ou quer começar daqui de qualquer forma, fica à vontade. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Me segue nas redes sociais e confere os links e playlists na descrição. Agora sim, bora desbravar Mordor. Se meus fortes se perderem, perderei Mordor. Se eu perder Mordor, nada ficará em seu caminho. Ok. Acabei quase interrompendo aí o Talion de fazer o discurso dele. Mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio dessa saga. Então aqui a gente está em Nurnen e hoje a gente vai pegar os artefatos que foram aí espalhados por Mordor quando Minas Ithil caiu, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. A dinâmica vai ser simples e objetiva, como nos vídeos anteriores. Lembrando que aqui a gente só vai coletar os itens, né? Então a gente vai pegar todos de uma área, depois todos da outra área e assim por diante. Se faltar alguma coisa a gente olha pontualmente, volta e pega, beleza? Para quem não conhece, esse quadro ele é bem mais direto ao ponto, né? Então eu vou acabar usando aí tudo que eu puder para tornar o mais prático e rápido possível. Então, viagem rápida. Usar o dragão aqui como montaria. Enfim, vou usar tudo a meu favor aí para pegar esses artefatos, tá certo? Para quem quer conhecer a história, tem vídeo aí no canal, tá na descrição. Só dar uma olhada, beleza? Vamos lá. Lembrando que um dos artefatos a gente já pegou porque é obrigatório, né? Para dar início aí a essa missão. Então, se você quiser ver, é um dos primeiros vídeos logo que Minas Ithil cai. Eu não vou saber dizer que vídeo que é, mas na edição, se eu conseguir achar, eu coloco a observação aqui ou o vídeo na descrição mesmo, para vocês verem, tá certo? Mas em todo caso, por via das dúvidas, assistam todos os vídeos, beleza? Nós, gondorianos, somos um povo navegante. Apesar de nossos navios se aterem à costa e aos rios, raramente se aventurando em mar aberto. Nossos ancestrais, os Númenóreanos e seus aliados élficos navegaram até outras terras em navios como este modelo. Marinheiros afirmam ser possível navegar tão longe no oceano que não é possível ver terra em nenhuma direção. Difícil imaginar, então acho que terei de ver com meus próprios olhos algum dia. Lembrando que tem aí essa narração, então vocês não vão precisar ficar ouvindo eu narrar sobre o item, tá certo? No máximo eu vou dar uma voltinha assim, para vocês verem de todos os ângulos e já passar pro próximo, tá certo? Vamos aí pro próximo então. Bem, em Nurnen a gente tem 11, né? Aqui tá pertinho, eu vou andando mesmo. Depois desse vídeo vai ser o desfecho, né? A gente vai fazer tudo que sobrou para ser feito, inclusive o último final, né? O final verdadeiro aí. As raízes de Gondor são bastante literais, pois o nosso reino é entrelaçado com a Árvore Branca, nosso maior símbolo e inspiração. Foi o próprio Isildur quem deu ao nosso povo a muda que cresceria e se tornaria a Árvore Branca, tendo ela sobrevivido aos ataques de Sauron, a pragas e a múltiplos transplantes, conforme as fronteiras de Gondor mudavam por conta da guerra. Hoje, a Árvore Branca ergue-se em nossa capital, Minas Tirith, apesar de não florescer de novo, até que o rei retorne, conforme disse meu pai certa vez. O legal da série, dos Anéis lá, é que vai contar essas partes da história pra gente, né? A gente vê lá o Isildur novo,
como foram forjados os anéis. Eu achei bem interessante a proposta. Eu espero que eles não percam a mão. Não sei se vocês assistiram aí o Game of Thrones, mas Game of Thrones, a última temporada, me perdoem aqueles que gostaram, mas eu achei bem caidinha, sabe? Parecia que eles já estavam de saco cheio. Espero que não aconteça a mesma coisa no Senhor dos Anéis, né? Meu primeiro instrutor me disse: confie no seu treinamento, não na sua armadura. Mesmo chapas cuidadosamente forjadas podem ceder a um golpe bem dado, mas um guerreiro hábil pode se esquivar do golpe, de modo que jamais o atinja. Agora Minas Ithil cedeu. Alguns golpes são impossíveis de se esquivar, então fazemos o nosso melhor. Nos levantamos de novo, por mais feridos que estejamos. A dublagem é boa, né? Uma voz bonita. Calma. Eu preciso do dragão, hein? Cadê ele? Nosso amigo Spyro. Chegamos. Gente, se minha voz estiver um pouco cansada, é porque eu tô cansado de verdade, tá? Essa semana tá complicada pra mim. Eu deixo pra gravar no final do dia, então já viram, né? Númenor era uma ilha no Grande Mar a oeste, o maior reino dos homens antes de afundar sob as ondas. Poucos sobreviveram a essa calamidade, em sua maior parte pioneiros ansiosos por fundar o que hoje chamamos de Terra-média. Nós, gondorianos, frequentemente buscamos inspiração naquilo que sabemos de Númenor. Muitos soldados jovens vêm tocar a fronte deste elmo, imaginando que grandes batalhas e terras longínquas seu dono deve ter visto. O dragão. Lembrando que a gente está usando a armadura do último episódio, né? Depois eu vou trocar ela, porque eu particularmente não acho ela nossa melhor opção pro que tá por vir. Mas é questão de gosto, né? Tem gente que se dá bem com essa armadura, né? Acredito que essa estátua represente Galadriel, uma rainha elfa de uma floresta lendária além de Gondor. Encontrei escassas referências a ela em nossos livros, mas sei que seu nome significa Donzela das Árvores. E dizem que o seu cabelo é de ouro e de prata. Ela era uma monarca elfa da Primeira Era. Que maravilhas ela deve ter visto quando o mundo era tão jovem. Tem na série também. Claro que algumas informações vão conflitar, né, gente? Sempre vai ter. Mas dá pra aproveitar bem, viu? Tem meu dragãozinho. Dragão não, né? A gente já falou sobre isso nos outros vídeos. Fiozinho bem tranquilo, direto ao ponto. Nem todo autor visa inspirar. Alguns visam instruir. Como é o caso de Invenções de Carpintaria, de Perwen de Lossner. Eu passei várias horas desenhando os maravilhosos diagramas contidos em seu tomo. Instruções para construir tudo, de cavalos de brinquedo a moinhos de vento e catapultas. Eu me pergunto às vezes, quem criou mais aprendizes de carpinteiros? Perwen ou seu livro? Queria saber o que tem nessa página aqui, ó, tá solta. Que é uma madeira, né? Uma cadeira, cadeira não, uma mesa. Aqui é uma catapulta, né? O próximo artefato tá aqui. É que vocês estão vendo que são bem rapidinho, né? Então, eu achei que seria um vídeo mais longo por causa da narração, mas eu me enganei. Ih, tô sem disparo. Vou achar umas flechas aqui pra recompor o nosso arsenal, né?
Eu quero as flechas, eu não quero lutar com eles. As lutas todas vão ficar pro último vídeo, tá, gente? Então, se vocês estiverem com saudade de ver combate, o próximo vídeo aí vai ser só combate, tá? Se eu não tô enganado, o próximo é o último vídeo. Mas eu, antes de terminar aqui, eu dou o veredito pra vocês. Opa, desceu por quê? E não, né, Talion? Aí você tá de brincadeira comigo, cara. Seja quem for, eu vou achar. Não escapa nunca. Esse remo vem de uma embarcação que encalhou na Baía de Belfalas, e ele com certeza passou pelas mãos de muitos corsários antes de ir parar em terra firme, onde eu ouvi sobre a carroça de um mascate anos atrás. Eu fiquei pensando sobre as mãos que o remaram no mar. Seriam as mãos calejadas de um escravo ou as de um pirata destemido de um bar? Acho que nunca vou saber. Ver o próximo aqui. Descendo pra cá. Oitavo já, tá indo, tá fluindo bem, tá fluindo bem. E nosso amiguinho. Ixi, cadê? Ah, tá aqui embaixo. Ele tá tomando um prejuízo, hein, o Draco. Isso aqui é dentro da floresta, né? Ó, quase, hein? Você! Começa com a coleção de coisas preciosas, Targ. Depois você começa a colecionar coisas molhadas e pegajosas, como Targs. Ok, a gente não veio pra isso. A habilidade de perscrutar, de ver além dos limites da visão comum, sempre nos fascinou. Aqueles que afirmam perscrutar dizem que poças de água parada mantidas em uma bacia antiga podem prever os muitos perigos de Mordor, ou vislumbrar a beleza de Gondor. Mas a bacia não tem o alcance ou a claridade de um Palantir, e me pergunto se ela é capaz de nos mostrar algo além daquilo que desejamos que seja verdade. Bem, o objetivo aqui não é ficar fazendo lutas aleatórias, tá, gente? É focar nas missões secundárias mesmo. E a de hoje é a coleta, então não vou fugir muito disso, tá? Tá dentro da caverna, então eu acho que a entrada tá aqui, pelo menos. Ih, quase que a flecha pegou a gente, hein? Você, meu amigo. Vamos sair daqui antes que a gente tenha um prejuízo. Legal de usar o Draco como montaria é que se você acertar o momento certo de bater asa, ele ganha velocidade. Bem legal, né? Fica mais rápido. Acabou que eu fui no lugar errado, é isso? Ah, acabou que eu fui no lugar errado mesmo. Passei por cima da montanha, né? Beleza, acho que a gente veio pro lugar certo. Sobe aqui. Alguém devia cortar ela. Aqueles que vivem nas terras baixas de Gondor facilmente se esquecem do quão perto de Mordor fica Minas Ithil. Poucos dos cidadãos de Gondor dedicam mais dos poucos instantes pensando em suas fronteiras ou sobre o que se estende além delas. Para eles, a ameaça de Mordor é realmente distante.
Eu tenho um mapa que veio com esse jogo numa edição especial. É bem legal. Um mapa de tecido. Veio também um anel desse jogo. Foi um presente muito legal que eu guardo com muito carinho. Bem, vamos ao próximo artefato aí. É esse aqui. 10º e ali embaixo tá o 11º, né? Opa, sai. Nada de atacar o coleguinha. Eu poderia usar a flecha ali pra montaria, mas como eu só tenho 2, eu vou usar no Draco. Isso aqui adianto, hein? Usar essa montaria, gente. Só tem um porém, né? Onde que é? A entrada pra pegar, será que é aqui? Ah, deve ser outra caverna, hein? Isso mesmo. Alguns veem anéis como esse como mero adorno, decoração para o dedo. Mas esse anel marca seu usuário como o Senhor de Gondor, a linhagem de Hamasyr, e seus traços filigranas formam um selo que marca a correspondência com a certeza de uma assinatura. Esse anel talvez seja a única coisa que restou da linhagem de Hamasyr. Eu sei que eles pereceram quando Minas Ithil caiu. Quando um anel possui significado simbólico, ele é muito mais poderoso do que uma joia comum. E aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais, né? Das histórias aí de Mordor. E o último artefato dessa área. De umas flechinhas. Não, eu não vou conseguir pegar minha carona. Nesse ponto, a outra armadura é melhor, porque ela dá mais itens de arremesso, né? Opa, será que eu acertei? Ah, acertei. Deixa meu amigo em paz. Porque não é pra você mirar. As estantes de Minas Ithil não se comparam às grandes bibliotecas de Minas Tirith, mas elas são a maior coleção de conhecimento por quilômetros em qualquer direção. Quando garota, ficava impressionada com a sabedoria reunida aqui. Tudo, de histórias a poesia, a livros de receitas de eras passadas. Esse aqui, Contos de um Bar Distante, era um dos meus favoritos de infância, histórias de audácia de piratas antigos. Corsários de verdade são muito menos nobres do que essas histórias os fazem parecer, com certeza. Mas é impossível eles serem tão cruéis quanto os orcs. Colocando nesse parâmetro de comparação, realmente, né? Vamos dar aquela checada, né? Mas, olha lá, artefatos de Gondor, Nurnen, tá ok. Beleza, agora vamos para Seregost. Certo, vamos começar a nossa coleta. Seregost. Dá pra chamar o dragão ainda? Esse cinto me belisca a barriga. Devia falar com aquele alfaiate, ver se ele afrouxa. Primeiro eu vou pegar na caminhada mesmo. Eu acho que não tá longe. Esses orcs estão panguando aqui, hein? Mais um pra baixo. Eu nunca ousei romper o selo desse pergaminho, embora muitas vezes tenha desejado. Eu encontrei uma caixa coberta de poeira com uma etiqueta escrita Mapas das Rotas de Comércio do Sul.
Baranor é um Haradrim, então talvez esse pergaminho tenha um mapa para sua terra natal. Romper o selo é estritamente proibido para aqueles que não são lordes de Gondor. E por mais que eu esteja curiosa, meu pai não aprovaria. E nem dá pra ver, né? Pelas entradinhas. Que pena, né? Devia ter um botão aqui pra gente abrir. Mas é aquilo, né? Tem um ditado aí pra curiosidade, né? Cadê meu amigo? Chamou ele. Ah, tô vendo agora. Aqui. Os Uruks estão atirando flechas bem certeiras, né? Ó, certinho. Eu nunca vi um orc, mas os livros e os caçadores que viajam me contaram muitas coisas. Os goblins do norte conseguem montar em orcs como os homens de Rohan montam em cavalos. Seus uivos podem ser ouvidos a léguas de distância, e seus sentidos são aguçados o bastante para rastrear até um guardião. O que faz do orc realmente assustador é que ele caça em bandos de 1 ou mais. Os Caragors são mais perigosos, mas eles andam em números menores, felizmente. Caramba. Eu acho que a gente vê orcs no Senhor dos Anéis, nos filmes, né? Não lembro em qual dos 3. E tem na série também orcs, né? São os cachorros gigantes, né? Não é muito diferente dos Caragorns, não. Com certeza alguém que conhece bem, acompanha mesmo, vai ter N motivos pra dizer que eu tô errado. Não tem problema nenhum. Ah, olha aí, ó. Aqui, ó. É pra lá. É uma caverna, né? Vou marcar aqui, senão eu não vou conseguir encontrar. Ainda tomei uma cacetada ainda. Eu vou fazer um colar com as suas garras. Vai nada, vai nada. Vou tentar pegar umas flechas aqui. Vou pegar esse artefato aqui, que eu ia pegar depois. Homens e orcs se enfrentam há séculos. Na história recente, a maior batalha entre eles ocorreu próximo ao Lago Comprido, onde homens, auxiliados por elfos e anões, guerrearam contra orcs e goblins de Moria. Os povos livres venceram nesse dia, e alguns relatos afirmam que as águias das montanhas da névoa mergulharam no campo de batalha, derrubando orcs das colinas e das montanhas onde se encontravam. Parece apenas um conto fantasioso. Não vi águias no céu quando Minas Ithil caiu, apesar de termos Talion e seus estranhos poderes. Teríamos sido gratos pela ajuda vinda de qualquer lugar, até dos céus. É aquela máxima, né? Os humanos, independente da história, sempre esperam a ajuda de algum lugar, né? Certo, é subindo aqui, se eu não me engano. Não por aqui, né? É muito frustrante quando o Talion não consegue subir em algum lugar. O cara escala praticamente tudo. Aí aqui, ó. Vou marcar lá para dar aquela facilitadinha, né? Oxi, não é aqui? Para acima. Aí. Oxi.
Será que eu tô no lugar errado? O Tark está me perseguindo! É fora, ninguém tá falando com vocês, não. Ai, desculpa aí, esbarra em você. Queria. Você nunca vai me pegar vivo! Nem quero. Quero ter contato com você de nenhum jeito. Atacar! Se todos os inimigos morrerem... Atacar quem, meu parceiro? Não vou atacar ninguém, não. Eles vão adorar isso. Eles dão risada. Os que sobrevivem. Ei! Volta lá, o guardião! Ué? Oxi. Vou te destruir! Não vai! Como assim? Olha, agora eu fiquei embasbacado. É lá, o guardião. Não tem como fugir. É isso porque eu falei que ia ser mais rápido, né, esse aqui. Morre! É sempre uma caverna, né? Impressionante. Vai, Thalia, sobe a escadinha aí. A gente encontra procurando a moda antiga. Bom, tá apontando pra baixo, mas... Porque sempre tem que fazer alguma coisa. Ah. Aí, é aqui, ó. Tirem esse Tark de mim! Dá uma olhada aqui, peraí. Certo, é uma caverna. Só errei qual caverna era, provavelmente. Bem, vou cá de novo aqui. Vamos ver. Cortem ele por trás! Ali é um capitão. Seu fim! Nem quero papo com você, sai. Tu já morreu! O lugar me preocupa. Aí penso. E todos... Espera! O que foi aquilo? Não é nada, não. Certo? Tá, a gente tentou essa caverna, né? Tem outra ali em cima. Deve ser aquela. O máximo é não ser aquela, a gente tem que procurar outra, né? Vai subir, não? Não vejo por que estaria. Elfos são muito delicados. Não, não vai. E anões muito Vai baixos. pro outro lugar. Olha aí! Eu não lembro de ter passado por aqui. Também a gente já passou por tanto lugar nesse jogo, né? É até difícil lembrar de todos. Este artefato foi um presente da outra fronteira de Gondor. As longas praias de Anfalas, nas margens distantes de Gondor. Seu senhor, Golasgil, nos enviou essa bacia cerimonial com água do rio Morton. E nós guardamos a bacia muito tempo após a água ter evaporado. Eu frequentemente sonhava em visitar Anfalas. Acho que gostaria mais do que da capital de Minas Tirith. Há fronteiras demais dentro de mim para ficar contente vivendo em terras já domadas. Bonito esse prato, né? Às vezes, pra gente, um objeto é tão bobo, né? Tão insignificante, e tem uma baita de uma história por trás. Imagina, você entra numa sala, tá essa bacia lá. Você nunca vai imaginar que tem uma história por trás dela, né? É por isso que eu gosto desses jogos de mundo aberto. Tem bastante coisa pra coletar com história, né? Não aqueles que é só pra encher... estufar o jogo, sabe? Você vai colocar uma caça ao tesouro que sejam tesouros de verdade. Mínimo. Será que esse aqui vai estar facinho de pegar, gente? Ou vai ser uma caverna de novo? Porque não tá aqui. Porque ele tá treinando. Oh, um log.
Olha, era um log. Tá pra cá, né? Os arqueiros da outra torre estão tentando botar fogo nas flechas. Conhecia um Uruk. As lâmpadas de Eregion iluminam a sala com uma luz suave, deixando-a mais tênue sombra. É uma luz que parece disposta a dobrar esquinas e ir mais longe do que deveria. Quando guardávamos essas lâmpadas no grande salão, eu as acendia por uma noite no inverno, só para garantir que ainda funcionavam. Elas me alegravam tanto que eu sempre decidia acendê-las mais vezes, mas aí eu me esquecia de apagá-las. Como eu sinto falta dessa luz agora. Seis. Faltam mais 6. Metade já vencemos. Temos mais aqui em cima. Aqui dá pra pegar uma viagem rápida. Mordor fica em equilíbrio entre Barad-dûr e Minas Morgul. Se Minas Morgul cair, então nada restará. Eu só fiz isso pra pegar um atalho aqui, ó. Minhas primeiras memórias são de estar aconchegada sobre as cobertas enquanto a minha mãe me mostrava as ilustrações de um livro sobre Luke, a Larrikin, cujas travessuras sempre acabam em desastre, embora ela sempre estivesse um passo à frente da sua rígida governanta. Encontrei o livro em um canto anos mais tarde, depois de aprender a ler. E fiquei surpresa em descobrir que o livro era cheio de pequenas lições de moral, e não das histórias cômicas que minha mãe contava. Fico pensando por que ela fazia isso. Deve ser porque é isso que os pais fazem, né? Eles protegem a gente. Ou deveriam, não sei. Próximo artefato aqui. Vocês também se pegam pensando, às vezes? Eu faço muito isso quando eu tô assistindo alguma coisa, ou lendo, ou até mesmo jogando. O que que tem por trás das câmeras? Por exemplo, aqui a gente tá vivendo, encarnando aí o Talion, né? Mas o que o Talion faz quando eu desligo o videogame, sabe? Tipo, quando eu era criança eu pensava muito isso. Claro que hoje em dia não faz sentido, né? Os elfos do norte distante há muito tempo se aliaram a Gondor, apesar de eu nunca ter visto um em pessoa. Esse manto é tão leve quanto a névoa da manhã. Eu vesti uma vez. E suas cores parecem se mover e se misturar conforme as mudanças na luz. Como são parcos os produtos dos nossos teares em comparação às criações dos elfos. Verdade. Mas quando eu era criança eu pensava muito isso. O que que o personagem faz quando eu não tô olhando, sabe? Tipo Toy Story, assim. Eu quase tomei uma pedrada, hein? Essa viagem rápida aqui, ó. Ixi, não dá. Ver se dá pra dominar ele. Ah, não vai dar. Muito forte, né? Pra gente dominar assim. Dominar sem nenhum esforço, né? Tá agora? Boa. Ainda assim eu vou de dragão. Descer aqui. Aí é legal quando tá assim, ó. Chegou, pegou, acabou. Os artesãos de Gondor são comparáveis aos elfos em dedicação, se não em habilidade, e ninguém mais do que os nossos tecelões. Paredes ou quadros pintados se desgastam com o tempo, mas fios retêm sua cor vibrante por séculos. Os Númenóreanos, navegando do leste em seus grandes galeões, ensinaram ao nosso povo a arte do tear há muitas gerações, sendo esse um talento que cultivamos desde então. Nossas tapeçarias imortalizam nossas maiores vitórias, mas parece haver sempre outro inimigo sombrio para obscurecer o horizonte.
Aí. Tomar cuidado pra eu não cortar as falas dela, porque ela, às vezes ela dá umas pausas. Eu acho que acabou, mas não acabou. Tá, todos estão dentro da caverna, né? Então eu acho que a entrada deve ser aqui. Vamos ver. Deve ser ali mesmo, gente. Buracão daquele tamanho. Não quero nada com vocês. Para a maioria dos gondorianos, essa urna da meia-noite é um simples pote de argila. Mas para os habitantes de Minas Ithil, ela representa o sacrifício conjunto que somente aqueles que vivem na fronteira podem compreender. Por séculos, os nomes de todos os residentes saudáveis de Minas Ithil eram postos na urna da meia-noite, e ao pôr do sol, um nome era sorteado. E essa pessoa teria que patrulhar os muros da cidade até o nascer do sol. A tarefa era só uma cerimônia, já que tínhamos um exército profissional, mas isso não a tornava menos importante. Desde os nossos primeiros dias, era sempre um vizinho que observava das muralhas. Eu tinha 10 anos na primeira vez que sortearam meu nome, e nunca me senti tão orgulhosa, embora eu mal conseguisse enxergar acima do parapeito. Só 10 anos, deve ser bem legal, né? Ficar acordado no frio, patrulhando. É uma criança mesmo, né? Pra achar isso legal, assim. Bem que pra criança tudo é legal, né? Eu acho que a gente vai ficando mais chato conforme a gente envelhece, né? Ixi. Estava me perguntando quando veria de novo. Agora não preciso mais perguntar. Logo você vai estar sangrando aos meus pés. Tá bom, então, vai. Só pra não dizer que eu fui embora sem te dar um presente. Ganhei uma flechada no coco. Os orcs não são os únicos habitantes de Mordor, tampouco os primeiros. Orientais e Haradrim já se assentaram aqui de tempos em tempos, frequentemente a convite do Senhor do Escuro. Hoje em dia, sua presença é escassa, mas ainda é possível encontrar entalhaduras artísticas espalhadas em lugares diversos, de Nurn até a cidade dos Corsários. E aí? Parece um mamute, né? E o nosso último. É o Dark! Cubram a minha retirada! A gente fecha mais uma área. Oh, não tem nada aqui? Só uma armadilha? Eita, olha aí quem tá aí. Eu vim pegar um negócio aqui e já tô saindo. Minas Ithil fica na fronteira de Gondor, então temos poucas oportunidades para os grandes bailes e festas que certamente são eventos comuns na capital. Belos vestidos como este são usados para cerimônias, normalmente funerais e casamentos, não para entretenimento da nobreza. Será que as famílias nobres de Minas Tirith pensam em nós, mantendo Mordor distante enquanto eles dançam? Ah, não. Dificilmente. Eu acho que isso é em qualquer realidade. Dá pra pegar uma viagem rápida aqui? Vamos ver. Beleza, vamos lá. E já tem um aqui, ó. Que bom que ele deixou pegar. Achei que ia ter que esperar ele subir um pouco mais.
fácil considerar orcs criaturas brutas, mas essa conduta esconde uma inteligência e uma crueldade feitas para a guerra. Suas armas também parecem selvagens, mas não se engane, elas cumprem seu propósito. Um golpe afiado na cabeça pode partir o seu crânio, quer a lâmina seja de aço gondoriano ou gusa orc. Criaturas moldadas pra guerra, né? Acabando, galera. Ainda bem que eles deram um jeito de navegar com o dragão, né? Oi? O último rei de Gondor, Ernur, desafiou ele próprio, o rei bruxo no coração de Angmar. Vestido para a guerra, não para a cerimônia, ele deixou sua coroa para trás e cavalgou em direção a seu destino. Nós esperamos pelo dia em que um rei de Gondor retornará para vesti-la. Precisamos, porém, de um futuro rei com o bom senso de não enfrentar o rei bruxo sozinho. Concordo. É que você vai enfrentar uma das maiores forças sozinho, né? É muita audácia. Vou pegar uma viagem rápida aqui. Logo ali embaixo. Eu gosto de todas as partes. Vou invocar o Draco para deixar ele postos na nossa próxima empreitada. Este artefato, um pedaço de pedra lunar, foi nossa última aquisição antes dos orcs virem. Um batedor o encontrou ainda escaldante, jogado nos campos onde caiu da lua. Não acredito em superstições, mas até eu me pergunto se esse pedaço de pedra lunar não teria sido um mau presságio do desastre que estava por vir. Tadinha da lua, não tem nada a ver com isso. Ou talvez tenha, né? É aquilo, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas que existe, existe. Salto de herói esse, hein? Alguns orcs se auto-intitulam saqueadores, pois anseiam por muito mais riquezas do que os outros orcs. É a ganância e não a sede de sangue que os motiva. E ao contrário da maioria dos orcs, eles usam joias como esse anel como demonstração de status. Obtivemos esse anel de um saqueador morto, então não fazemos ideia da sua história, embora pareça númenoriano. Se ao menos soubéssemos onde os saqueadores encontram tesouros como este anel, teríamos tanto a aprender. Orcs da tribo saqueadores. Boa! Tá perto também, então. Correndo. Queria ter uma fera de cerco só minha para poder montar na batalha. Seria épico. Opa! Travei ali. Travei no Canyon. Tá vendo nada. Cabeça baixa, escravo. Não tá vendo nada. A ordem preferencial de batalha com variações de Gondor é um mapa que mostra como um exército deve ser organizado, da infantaria na linha de frente até os cozinheiros e carregadores atrás. Sempre que eu estudo, eu fico impressionada com o que é necessário para levar um exército à guerra, com detalhes até do número de sapateiros e ferradores para cada coluna de soldados.
Esses tipos de suprimentos parecem irrelevantes, até você se ver cercado, lutando desesperadamente com 1/4 das rações. Aí sim, você dará atenção à logística. É muito importante. Não só na guerra, claro. Pra tudo, né? A linha aqui já foi. Agora nós temos aqui. Tá fora da caverna, né? Vamos ver. Confesso que eu prefiro que esteja fora da caverna. Oh, olha o que temos aqui. Ah, não dá pra pegar. Ah, vamos de Draco então. O Mar de Nurn é o lar de feras que sequer conseguimos imaginar, mas de tempos em tempos, pistas de sua existência aparecem na costa. Nossas patrulhas encontraram esse bico de lula fossilizado há alguns anos. Se for proporcional às lulas pequenas que os pescadores às vezes pegam, essa criatura marítima teria centenas de pés de comprimentos. Um monstro desses pertence ao reino dos pesadelos, prova de que esse mundo esconde horrores muito piores do que os orcs. Não sei onde ela viu uma lula aí, mas se ela tá dizendo, vamos acreditar. O que eu sei, né? Não, derruba o Draco não, pô. O Draco é amigo. E... esse aqui tá fácil, hein? Vamos pegar esse primeiro? Está me perseguindo! Bicho homem! Não. Será que tá aqui embaixo? Agora não é no mapa. Tava bem errado. Aba! Lendo a história e os povos de Gondor, todas as crianças recebem inúmeras lições sobre a história do nosso reino. Nossos reis e heróis, nossas batalhas e triunfos, e o dobro para aqueles de nós que cresceram nas fronteiras de Gondor. A intenção dos professores era boa, buscavam nos inspirar, mas todas as histórias de Gondor nos lembram do quanto estamos expostos à ameaça de Mordor. Droga, hein? Felizmente... Opa! Infelizmente, para algumas pessoas ficarem bem, outras têm que sofrer, né? O próximo tá aqui embaixo, um andarzinho para baixo. Achem um novo morto! Minas Ithil nunca teve os grandes dramas e o esplendor de Minas Tirith, mas nós tínhamos arte simples, como música, para nos dar a sensação de um lar. Quando tudo ao nosso redor era sombra, uma simples canção ou uma dança alegre era um raio de luz. Fico pensando se essas músicas serão ouvidas de novo um dia. Só precisa de umas cordas ali, né? Certo, vamos ver o próximo. Se faltar alguma, a gente dá uma olhada lá nas missões que dá pra enxergar, tá, gente? 9, 10... 11ª tá aqui em cima. Eu já ia pular uma, hein?
Cadê o dragão? Ah, ele ali. Bem, vamos sair daqui, que já te bateram demais aqui já. Para os orcs, o grog é uma bebida forte para a barriga, mas também é remédio para os ferimentos e é tão inflamável que deve abastecer até suas máquinas de guerra. Poucos gondorianos ousam beber, com medo de começarmos a nos comportar como orcs. Mesmo assim, vale a pena estudá-lo. Baranor tem algumas ideias sobre um veneno que, quando misturado ao grog, pode incapacitar ou até matar o mais forte dos orcs. É uma erva, né? A gente usa essa erva no primeiro jogo. Agora sim, ó, a conta vai fechar. Suas vitórias são temporárias. Vou recuperar tudo o que perdi. Fica bem aí! Vou arrancar suas garras, Grau! Pensar que o Talion sofreu pra caramba, né? Desde o primeiro jogo. Creio que esse prato tenha sido produzido no Oriente. A cerâmica e o estilo de decoração são desconhecidos para mim e para todos a quem mostrei. Sei que os orientais, além do Mar de Rum, jamais fizeram alianças com Gondor. E suas carruagens e vagões de guerra são de fato temíveis. Mas gostaria de encontrar um de perto quando não estivermos em batalha. Mesmo ferozes, eles ainda são homens, e não Uruks ou outros servos do Senhor do Escuro. É, mas é aquilo, né? Pagando... Um homem pode virar um monstro. Pelo preço certo. É, já vai fechar essa parte, né? Tá sendo bem rapidinho até. Os elfos estimam refinamentos delicados em todas as suas criações, e os cristais neste artefato emitem um brilho suave, até nos cantos mais escuros. Sei muito bem disso porque costumava me esgueirar até o grande salão para ler a luz do cristal, quando todos acreditavam que eu estava sob as cobertas da minha cama. Olha aí. Criança bem ativa, eu diria. Bem, Cirith Ungol já foi. Agora vamos para Minas Morgul. Falta só mais duas localidades, né? Boa. Minas Morgul tem que ser tudo muito perto, né? Porque ela é um mapa mais curto. E... o que vocês estão achando desses vídeos, galera? Vocês estão curtindo? Cada cidade de Gondor administra sua própria justiça em todos os casos, exceto os mais importantes. E toda a minha vida, nós sempre tratamos das questões legais de Minas Ithil. Quando eu era menina, lembro do meu pai sempre ocupado com disputas mercantis e outras questões legais. Depois, os orcs vieram, e as questões de justiça se transformaram em questões de sobrevivência. E aí? Prioridades, né? Então, eu pergunto porque a ideia tá sempre melhorando aqui o conteúdo para vocês, né? Então é muito bom receber o feedback de vocês aí sobre o que vocês estão vendo, o que vocês estão gostando, o que vocês não gostam, o que vocês acham que pode melhorar.
O que vocês gostariam de ver? Limpou os aparelhos de tudo. Um pouco tonto. Gondor já enfrentou o Rei Bruxo antes, e ele guarda rancor de Minas Ithil desde então. Essa moeda retrata o vencedor, Eärnur, o último rei de Gondor. Muitas gerações atrás, Eärnur liderou um exército que derrotou o Rei Bruxo e fez seu exército fugir para Angmar. Mas a vitória se tornou vazia quando nosso rei se encheu de orgulho. O Rei Bruxo desafiou Eärnur para um combate corpo a corpo, e Eärnur seguiu para o leste de Minas Tirith para nunca ser visto novamente. É necessário uma nação para vencer tamanho mal, não um homem só. Foi enganado, facilmente, inclusive, né? Próximo, tá perto da ponte. Sim, essa é a intenção. Aqui não tem nem como chamar o Draco. Mas deveria dar pra chamar, porque isso aqui foi atacado por um Draco também, né? Vocês lembram logo nos primeiros episódios que a gente passou? Só porque com a gente não vai aparecer agora? Os orcs são obcecados por anéis. Ainda mais do que com moedas ou joias de igual valor. Eles os arrancam de prisioneiros imediatamente. E o que acontece com esses anéis, ninguém sabe. É muito raro encontrar orcs os usando. Levando em consideração que todo anel pode estar imbuído com algum poder, né? Que coisa é essa que você tem montanha? Eu vi ele! Do nada. A flecha vermelha é um dos símbolos mais adorados de Gondor, embora poucos saibam o que ele realmente simboliza. Quando nossa necessidade é extrema, podemos mostrar a flecha aos homens de Rohan, e eles são obrigados por um pacto antigo a vir nos ajudar. Nós deveríamos ter usado a flecha nos primeiros dias do ataque, mas os orcs nos cercaram tão rápido e Rohan é longe demais. Os Rohan apareceram no filme, né? Entendeu? Tem que pegar aquela viagem rápida, mas o inimigo por perto ele não deixa. Tudo bem, nada que uns saltos não resolvam, né? Os Gilead é a próxima. Um pouquinho. Não é reclamando não, mas se tivesse o Draco aqui ia ser muito mais rápido. O que é que eu estou dizendo? Eles são história, bando inútil. Guardião! É você e eu agora! Vem! Meu pai sempre disse que um estandarte de guerra tem dois papéis: orientar e inspirar. No caos da batalha, ele dizia, você não marcha para o lugar errado se sua bandeira está à vista. Agora, os orcs derrubaram nossos estandartes, mas a bandeira de Gondor ainda serve de inspiração, mesmo que eu a veja apenas em minha mente. Enquanto os gondorianos viverem, a Árvore Branca continuará em pé. Olha aí, você tem que ver eu jogando futebol. Se não me disserem pra onde eu tenho que ir, vixi. Explica por que eu não jogo tanto, né? E nem me chamam tanto pra jogar. Mas na boa, eu tenho um problema muito sério assim com... Por exemplo, jogo online que sou eu e um time jogando. Aí você tem que achar os do outro time pra, sei lá, de repente é um jogo de tiro, alguma coisa assim. Nossa, eu tenho uma dificuldade. Se o personagem não tiver uma outra cor, alguma coisa assim, eu começo o tiro amigo facinho.
Ixi, não queria ter feito isso não, viu? Eu sou a sua ruína. Eu subi, mas não era pra subir. Esmaguem ele. Ô, louco. Cadê esse negócio? Tá aqui em cima, ó. Oh, de novo, subir tudo. As lendas de Gondor são cheias de Dracos, versões menores dos grandes dragões que supostamente dormem sobre a Terra. Mas aqui em Mordor, eu os vi com os meus próprios olhos, se bem que de uma distância segura. E não tem nada em comum com seus livros de contos. Eles são caçadores aéreos perigosos, agressivos e cruéis, dispostos a atormentar sua presa antes de devorá-la. Essa escama, tirada de uma carcaça de um draco que encontramos na caverna de Ungraug, passa uma ideia do seu tamanho, do quão fortes eles devem ser para sustentar todo esse peso. E aí, nós temos um, hein? É ruim não conseguir lutar, né? Ficar fugindo. Pronto. A gente vai tomar um couro ali e vai ficar muito ruim nossa situação. Mais um artefato aqui. Desce muito não. Olá! Eu vou espetar sua cabeça num pique! Que eu acho que é outra palavra para lança, mas não sei, talvez sejam levemente diferentes. Mesmo assim, gosto mais que lança, então... Cabeça e um pique! É, se ele conseguir me pegar, né? E não vai ser o caso. Vou encher minha energia aqui, senão... Os próximos ataques vão me derrubar. Eu peguei você agora. Subindo, subindo, aí depois descendo, descendo. O que esses orcs estão fazendo aqui, gente? Nós, gondorianos, chamamos Minas Ithil de lar, mas não fomos nós seus construtores. Essa honra pertence aos exilados do lendário reino de Númenor, além do Grande Mar. Maravilhosos arquitetos, eles criaram essa cidade de mármore para refletir a luz do luar com um calor interno. Mas a beleza e a luz da cidade atraíram a ira do rei bruxo, que há tempos busca vingança contra Gondor. Olha aí. Pera aí, gente. Pera aí, vamos lá. Último ano. Parar a agressão. Nossa, tá longe esse, hein? Eu apostando que seria mais rápido esse, porque é uma cidade, né? Mas não tá sendo mais rápido esse, não. A energia não tá restaurando, né? Que chatice. Pronto. Sim, mais disso! Aê. Chega de batidas do coração no ouvido. Aê, Talion, legal, hein? Eu acho muito bizarro quando ele faz essa bugada na escalada. E a ideia é que ele se adapte e acabe subindo, né? Ele não consegue e fica bugadinho. No grande salão de Minas Ithil, nós não só protegemos os tesouros do nosso passado, também mantemos o nosso presente. É um arquivo de toda a nossa correspondência com a capital.
Eu costumava arquivar cartas de Minas Tirith depois que meu pai as lia. No início era uma tarefa semanal, mas nossa região foi ficando mais perigosa, e pergaminhos como este se tornaram mais raros. Será que houve promessas de ajuda que os orcs interceptaram? Planos de socorro que nós nunca vimos? Olha, não sei, mas não dá pra ler nada. Mas aqui tem mais um. Faltam só mais 3, né? Quer dizer, mais 3 aqui, né? Guardião! Andem! Quando Eärnur não retornou do seu confronto com o Rei Bruxo, notícias de sua queda se espalharam como fogo por Gondor. As forças do Rei Bruxo estavam se reagrupando, tomando rapidamente terras que antes pertenceram a Eärnur. Algumas regiões caíram tão rápido que as cartas enviadas pelo primeiro regente de Gondor, Mardil, jamais chegaram ao seu destino. Por gerações, guardamos as cartas não lidas aqui, para que permanecessem para sempre lacradas e não lidas. Sabemos que aqueles gondorianos perdidos jamais virão buscar suas cartas, mas as guardamos para honrar sua memória. O que será que aconteceu com as últimas poucas cartas que enviei em nome do meu pai? Olha, aquelas eu não sei, mas se você ler essas, talvez você descubra o que estava acontecendo, né? Eu não sei, eu acho que eu leria tudo. Eu consegui ficar no suspense, não. Tem um artefato aqui, quase passei batido. Imagina, que é uma forma mais honrosa do que você poder trazer ao mundo as últimas palavras da pessoa. Mas sei lá, né? Cada um, cada um. Pontos de vistas, formas de pensar. Se fosse eu, leria. Esse cachimbo foi supostamente criado por hobbits, um tipo de pequenino que vive além das nossas fronteiras ao norte. Me intriga essa estranha noção de homens adultos que mal passam da minha cintura. Mas depois do que vi em Mordor, um hobbit seria um estranho muito bem-vindo. Se bem que hobbits não durariam muito tempo em Mordor. Olha, cuidado, hein? A história da Terra-média foi moldada aí, em alguns aspectos, por hobbits. Mas como ela ia saber, né? O que se perdeu se recupera. Não me renderei. Esse é o último artefato de Minas Morgul. Me pergunto se os elfos possuem objetos mundanos como nós, pois até suas caixas e recipientes comuns parecem extraordinariamente refinados. Esse artefato já fez parte de um conjunto de mesa, dado como presente há séculos. As outras partes se quebraram quando um dos grandes terremotos de Mordor as derrubou de uma estante. Como eu queria que meus predecessores tivessem guardado os fragmentos quebrados. Como eu adoraria montar esse quebra-cabeças. Coisas élficas merecem durar. Mesmo. Pequena demais para dar um bom lanchinho. Por fim, Gorgoroth. Reta final aí da nossa missão de hoje, né? Ó, vamos começar por aqui então. O nosso amigo alado. Ah, eu queria acertar o poste, eu não consegui. Seria muita ousadia, né?
Essa declaração de regência parece uma descrição comum de legislação, mas é um dos nossos documentos mais estimados. Gondor é um reino de leis, não de pronunciamentos de monarcas. Desde o desaparecimento de Eärnur, nosso último rei, Gondor prosperou sob a liderança dos regentes, cada um lorde de Minas Tirith. A posição de regente é hereditária, e seus decretos são lei, a menos que um dia um rei retorne ao trono desocupado de Gondor. E mesmo assim, não sei que vantagem teríamos com o rei, exceto esquentar a almofada do trono. Olha aí, primeiro eles queriam, agora eles não querem mais. Esse aqui só tem 9, mas curtinho, né? Nossa, ó. Tem um ali embaixo, mas não é o nosso. O nosso tá aqui. Oxe, cadê? Cadê o nosso dragão? Poxa, sumiu. Sumiu o nosso dragão. A gente devia procurar para ver se tem algum tesouro escondido. Nossa, não consegui achar. Eu achei que ia pegar, hein? Vai, Thalio, sobe aí, meu. Não estava nada ele ter subido ali, né? Olha o chatice. Não consegue subir no negócio. Aê! Eu não conseguiria, mas ele consegue. Certo, esse aqui tá com um problema na legenda, então eu vou ler pra vocês, tá certo? Aparato Númenóreano. Númenóreanos eram mais do que apenas homens, e eles criaram maravilhas que nós mal podemos imaginar. Eles não eram egoístas com suas habilidades, ensinando aos homens da Terra-média muitas de suas artes e ofícios. Alguns artefatos do tempo deles ainda nos impressionam hoje. Suas construções e propósitos muito além da nossa compreensão. Ainda hoje, se cavarmos a superfície do campo de qualquer fazendeiro, nós encontramos instrumentos como este, prova de que sua grande civilização outrora dominara a Terra-média. Até agora esse foi o único que deu problema, né? Então, tudo bem. Acho que a gente tá com um número bom, né? Vou pegar esse aqui. Aqui embaixo. Invocar um dragão amigo. Dragão não, um Draco amigo. Viram que ela já deu a letra lá, né? E Dracos não são dragões. Olha o olho lá, ó. Não há anões em Mordor. À primeira vista, essa terra pareceria adequada a eles, cheia de pedras para esculturas e veios de minérios para minerar. Esse escudo pertenceu a um anão de uma outra época que veio a Mordor, embora não como artesão ou mineiro. Agora que Minas Ithil não contém mais os orcs em Mordor, os anões terão que largar seus cinzéis e martelos e erguer seus escudos mais uma vez. Aí, uma nova aliança entre as raças, né? E vamos próximos. Meu amigo. Apesar dele ser bem grande, às vezes eu me perco. Acabo não encontrando ele. Eu vou descer aqui, tá? Eu acho que eu ia conseguir colocar um Draco aqui dentro, né? Não tenho medo dos orcs, mas no escuro da noite eu admito, eu tenho medo dos tambores. Um orc pode ser derrotado em batalha, sua ameaça pode ser bloqueada ou contornada, mas o distante ressoar dos tambores,
esse não pode ser impedido por nenhum artifício dos homens. Esses tambores são as batidas do coração das fábricas, e cada batida marca o avanço implacável dos orcs. Nós pegamos esses tambores em uma incursão, e eu os tranquei no grande salão, para que nenhum orc possa tocá-los novamente. Deve ser aterrador mesmo, né? Mano, galera, contagem regressiva aí. E tá no andar de cima, certo? Vamos ver se a gente sobe aqui. Fiquem aí! Sofre! Ai, não subiu. Achei que ia subir. Certo, acho que a entrada é aqui, ó. É, eu chamo ele de Spiral. Há muito tempo é costume do povo de Minas Ithil oferecer um jarro de água ou vinho a todo visitante de fora das nossas muralhas. Viajantes assim são raros, em especial recentemente, e fazer o trajeto até a fronteira quase garante um hóspede com sede. Mas quando mais necessitamos, ninguém veio de Gondor até os nossos portões, sedento ou não. Mas Gondor caiu, né? Então não teria mesmo como alguém ir pra lá pra ajudar, né? Ou eu tô falando besteira? Pode ser que eu esteja falando besteira, galera. Mas o Guardião era de Gondor, né? Talion, no caso, né? Eita, nós. Vou deixar esse por último, viu? Vou começar por esse aqui. Nossa senhora, o que foi isso? Vocês viram a bugada que a tela deu? Isso aqui volta que eu dei, né? Acreditem, lá de cima aparecia uma linha reta. Eis uma verdade fundamental de Mordor. Os orcs estão aqui há muito mais tempo que os homens. Há muito mais tempo que o próprio Senhor do Escuro. Esse lugar pertence a eles, e a seu próprio modo os orcs reverenciam sua herança. Encontramos essa espada em um santuário grosseiro. Imagine então o que os orcs e Mordor poderiam se tornar, uma vez livres da corrupção do Senhor do Escuro. Olha, tá aí uma pergunta interessante, viu? Mas não é como se eles agissem sendo escravos, né? Eles meio que reverenciam, né? Sauron. E o Morgoth antes dele, né? É Morgoth ou Gorgoroth? É tantos Roth que eu confundo às vezes. Eu preciso ler os livros, gente. Faz muitos anos que eu li. Minas Ithil guardou inúmeros tesouros muito mais grandiosos do que esse colar, embora nenhum deles mais precioso para mim. Quando era pequena, eu entrei escondida no grande salão e peguei esse colar de sua prateleira trancada, graças a um trinco frouxo que só a mão de uma criança poderia alcançar. Por horas, eu admirava no espelho, imaginando a mim mesma como uma moça elegante de Gondor, como a minha mãe provavelmente fora. Meu pai acabou por me encontrar, mas só o que eu recebi foi um sermão como punição.
Talvez ele não tenha se importado em ver sua filha com um adorno tão bonito. Acabando, hein, galera? Próximo. Escondidinho, ó. Também numa caverna. Só que eu acho que essa aqui vai ser mais fácil de encontrar. Acho que eu ouvi uma coisa. Então, aproveitar que agora tem uns box bem legais, né? Deixei até no link aí de descrição do vídeo pra vocês. A da Amazon. O único problema é que eu comprando não me dá desconto. Não me dá desconto, ó. Quem dera se desse desconto. Eu repassaria pra vocês com muito prazer. Mas eu não consigo... Não ganho nada por comprar pelo meu link, né? Então, seria só o prazer de ter a coleção mesmo. Os Analetos de Rúvenir são uma coletânea de conselhos de um antigo espadachim gondoriano. Eles incluem uma série de exercícios que, de acordo com ele, garantiriam o triunfo em todo e qualquer duelo. Como todo jovem soldado de Gondor, eu estudei os Analetos a fundo e aprendi duas coisas essenciais. Uma, Rúvenir certamente lutava muito melhor do que escrevia. E duas, na época de Rúvenir, os duelistas eram muito mais corteses do que os orcs de Mordor. Guerras ignoram tais gentilezas. Ter uma boa base não significa que você vai conseguir lutar de fato, né? Pode ser muito bom no básico, mas não quer dizer que resolve tudo, né? Tá, aqui eu preciso achar uma entrada, certo? Será que aqui é uma entrada? Vamos ver... Bom que tá pertinho, né? Se for uma entrada, a gente já estourou o norte. E é, hein? Volta. Um pedaço de metal afiado em fogo. Só isso. Será que é por aqui? Só preciso. Tentar, né? Você não pode escapar. Nossa, podia ter alguém ali, né? Só pra gente dar uma flechadinha. Não se mexa. Uma vez, um humano nojento tentou me torturar. Fez cócegas. Em cima. Então tem um carinha ali. Poxa, que triste, né? Não se mexa. Esse é o último artefato, né? Elas parecem Pra fechar aí esse episódio. nas jaulas hoje. Tô feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque tá acabando, né? Embora ainda tenha mais 2 DLCs aí e o próximo vídeo pra encerrar, né? Melhoria desbloqueada, Prospector. Ative essa melhoria para aumentar a chance de receber joias de maior qualidade de inimigos derrotados. A gente ganha uma melhoria aí junto com o artefato. É que eu não... Sabemos pouco sobre os Haradrim, em sua maior parte lendas contadas ao redor da fogueira. Dizem as histórias que eles são guerreiros ferozes e impiedosos, cruéis como os orcs e duros como as montanhas ao sul, além das quais eles vivem. Essas lendas convencem muitas crianças gondorianas a se comportar, mas não consigo conciliá-las com o que vejo no único Haradrim que eu conheço, Baranor. Ele é feroz em batalha e duro quando necessário, mas cruel? Nunca. E assim resgatamos mais um pedaço da história de Mordor. Esse jogo de longe amplia aí muito o nosso conhecimento aí a respeito do universo do Tolkien. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura, tanto quanto eu. E lembre-se, temos vídeos novos toda semana. Terças, quartas e quintas. Por enquanto às 18, né? Fazer aquele teste de meio-dia ou 18, certo? Mas de qualquer forma, se você não quiser perder nada,
deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E para quem quiser fortalecer o canal ainda mais, tem link de doação na descrição e um QR Code na tela para facilitar. Lembrando que toda ajuda é super bem-vinda. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, diversos players. Até a próxima aventura. Eu deixei uns vídeos aqui como sugestão para vocês, fiquem à vontade. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve.